Classificação do Campeonato Brasileiro Série A, 15ª rodada. Finalizando todos os jogos nesse domingo, faltando somente o jogo do Botafogo, que já está bem no finalzinho do segundo tempo, porém vem vencendo o Atlético Mineiro pelo placar de 2-0. E esses são os resultados dessa rodada. O Flamengo ficou no empate contra o Cuiabá, jogando em casa por 1-1. O São Paulo recebeu o Red Bull Bragantino e venceu por 2-0. O Juventude ganhou do Grêmio de 3-0. O Cruzeiro também repetiu o mesmo placar de 3-0 sobre o Corinthians. O Fortaleza afundou mais ainda o Fluminense na zona de rebaixamento, vencendo por 1-0. O Vitória recebeu o Criciúma e venceu por 2-1. O Vasco venceu o Internacional fora de casa, a primeira vitória do Vasco fora de casa por 2-1. Já o Atlético Goianiense recebeu o Atlético Paranaense e perdeu por 2-1. Já o Palmeiras, em um confronto direto com o Bahia pela busca da liderança, venceu por 2-0 em casa. Com isso, a classificação ficou da seguinte forma: o Flamengo segue líder com 31 pontos em 15 jogos. Em segundo lugar, Botafogo com 30 pontos em 15 jogos. O Palmeiras também chega aos 30 pontos com os 15 jogos. E fechando o G4, colando na frente, temos o São Paulo com 27 pontos em 15 jogos. Na quinta posição, Bahia com 27 pontos em 15 jogos. Em sexto lugar, Atlético Paranaense com 25 pontos em 15 jogos. Na sétima posição, Cruzeiro com 23 pontos em 14 jogos. Em oitavo lugar, Fortaleza com 23 pontos em 14 jogos. Na nona posição, Red Bull Bragantino com 22 pontos em 15 jogos. Em décimo lugar, Internacional com 19 pontos em 13 jogos. Na 11ª posição, Juventude com 19 pontos em 14 jogos. E fechando a zona de classificação para a Sul-Americana, temos o Atlético Mineiro com 18 pontos em 14 jogos. Na 13ª posição, temos o Vasco com 17 pontos em 15 jogos. Em 14º lugar, Criciúma com 16 pontos em 13 jogos. Na 15ª posição, Vitória com 15 pontos em 15 jogos. Beirando na zona de rebaixamento, temos o Cuiabá com 14 pontos em 15 jogos. Já na zona, temos o Corinthians com 12 pontos em 15 jogos. Em 18º lugar, Grêmio com 11 pontos em 13 jogos. Na 19ª posição, Atlético Goianiense com 11 pontos em 15 jogos. E o Lanterna Fluminense com 7 pontos em 15 jogos. A 16ª rodada começa no dia 10, já na próxima quarta-feira, no jogo do Grêmio contra o Cruzeiro. O Vasco recebe o Corinthians. O Atlético Paranaense enfrenta o Bahia. Na quinta-feira, o Palmeiras enfrenta o Atlético Goianiense. O Criciúma enfrenta o Fluminense. O Flamengo recebe o Fortaleza. O Atlético Mineiro enfrenta o São Paulo. E o Vitória enfrenta o Botafogo em casa. Teremos dois jogos adiados: o jogo do Cuiabá contra o Juventude e o jogo do Red Bull contra o Internacional, devido aos jogos da Copa do Brasil. Então é isso, galera. Essa é a classificação atualizada do Brasileirão Série A. Se gostou, deixa o like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, valeu e até a próxima!